Olá pessoal, nossa aula de hoje é sobre a região norte. Vamos fazer um levantamento sobre os aspectos socioeconômicos dessa região. Vamos à aula? Sobre os aspectos socioeconômicos da região norte, vamos falar principalmente sobre as características dos setores da economia, setor primário, secundário e terciário. Vamos fazer então um levantamento sobre agricultura, pecuária, extrativismo, setor de serviços e também o setor industrial, ok? Primeiro, um levantamento geral sobre as características da região norte. A região norte apresenta cerca de 18 milhões de habitantes, tem uma área territorial de aproximadamente 3.800.000 km², e isso perfaz então uma densidade demográfica de 4,7 habitantes por quilômetro quadrado. Lembrando que a obtenção da densidade demográfica se dá pela divisão da população pela área territorial. Essa divisão da população pela área territorial nos dá então a densidade demográfica. A região norte apresenta a menor densidade demográfica do território brasileiro. A região possui também o maior potencial hidrelétrico do país. Porém, esse potencial hidrelétrico na região é pouco aproveitado. As características para esse baixo aproveitamento estão nas questões ambientais, também relacionados à baixa concentração industrial na região. Isso faz com que a demanda por energia seja pequena. Essas são algumas das características que explicam esse baixo potencial aproveitado na região norte. O clima da região norte é um clima quente com chuvas abundantes. Vamos lembrar que na região norte predomina o clima equatorial, portanto o clima quente com chuvas abundantes. E a ocupação da região se dá em dois ciclos principais. O ciclo da borracha, no século XIX, e as frentes pioneiras, na segunda metade do século XX, foram períodos muito importantes na ocupação da região norte. Ok, gente? Estes, então, alguns aspectos sobre essa região. Agora vamos falar, então, sobre a agricultura. A agricultura na região, ela vem se desenvolvendo nos últimos anos, vem se expandindo nos últimos anos. A região norte, ela é considerada uma região de fronteira agrícola. O que é uma fronteira agrícola? Fronteira agrícola é quando nós temos a possibilidade de expansão das áreas agricultáveis. Neste caso da região norte, à medida que a agricultura se expande, ela diminui o espaço da vegetação natural, ou seja, há uma redução da floresta amazônica. E esse é um dado muito importante, porque nos últimos anos o que vemos é uma diminuição cada vez maior da floresta amazônica. A degradação a partir do desmatamento e das queimadas na região estão fazendo com que as áreas naturais diminuam e automaticamente uma expansão do setor agrícola. Por essa expansão do setor agrícola, a produção na região também vem aumentando, sobretudo a produção de grãos. Mas aqui uma coisa tem que ficar muito clara. Estamos em 2020 e nos últimos anos o que nós vemos é um desmatamento desenfreado da região ou da floresta amazônica para a expansão principalmente da agricultura. Um outro detalhe importante é que essa expansão da agricultura, esse desmatamento, muitos deles ilegais, provocam na região também uma grande quantidade de conflitos. Ou melhor, aumentam os conflitos na região, pois terras indígenas estão sendo invadidas. Esses conflitos colocam frente a frente indígenas, garimpeiros, poceiros, grileiros, grandes fazendeiros, madeireiros. Então, essa exploração da região, essa expansão da região agrícola e de outros serviços recai em uma diminuição da vegetação natural e também aumenta os conflitos. Isso é um problema e deveria ser combatido pelas nossas autoridades. Um outro setor importante é a pecuária. E a pecuária, da mesma forma como a agricultura, vem se expandindo na região. E ela só se expande devido ao desmatamento. Mas na região, notamos um aumento do rebanho, sobretudo bovino. Com relação ao extrativismo, nós sabemos que o extrativismo é dividido em três atividades: o mineral, o animal e o vegetal. Na região, as três atividades são observadas. O extrativismo vegetal
ele é caracterizado pela coleta de açaí, cupuaçu, látex, madeira, entre outros produtos diretamente da natureza. No extrativismo mineral, nós temos importantes áreas de extração, lembrando que a estrutura geológica da região norte ela é muito rica em minerais. Serra dos Carajás, Serra do Navio, Vale do Trombetas, Roraima, Rondônia, são algumas áreas aí de extração mineral importantes da região norte. Já no extrativismo animal, nós temos como principal característica a pesca na região. A pesca ela é exercida principalmente pela população ribeirinha. Uma boa parte desse extrativismo serve para a alimentação da população local. A indústria. Na região norte, nós podemos dizer que a concentração industrial ela é muito pequena. Basicamente, nós temos uma concentração industrial na região de Manaus, a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus foi criada em 1967 com o intuito de atrair para a região um grande número de investimentos. Esses investimentos industriais seriam então atraídos pela isenção de impostos. A Zona Franca de Manaus então se tornou a região com maior concentração industrial da região norte. Porém, quando se observa toda a região norte e percebe-se que a Zona Franca de Manaus é a principal área industrial, notamos que a região é muito fraca com relação ao parque industrial. O setor de serviços. Como em todas as regiões ou todos os lugares do mundo, o setor de serviço é aquele que abarca a maior parte da população economicamente ativa. Nós temos então na região norte atividades relacionadas ao comércio, ao turismo, à prestação de serviços, mas dando destaque aqui principalmente para a questão turística. O turismo na região norte vem apresentando crescimento nos últimos anos. Os aspectos naturais, os festivais culturais da região são aqueles que mais atraem turistas, revelando que a região não funciona somente a partir das atividades primárias. Um outro dado importante sobre a região norte é que a região norte ela representa, com relação a outras regiões do território brasileiro, a menor fatia do PIB do país. É então a região que menos arrecada em relação à riqueza. Porém, nos últimos anos, é também a região que mais vem crescendo, proporcionando então expectativas positivas para a população da região. Ok, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Não esqueçam de estudar os livros, apostilas, os cadernos. Façam as atividades referentes ao assunto trabalhado nessa aula. Valeu, um abraço, até mais.